Olá para você que acompanha o portal Convergente. A gente está voltando aqui, eu sou Isabel Guedes, a gente está voltando aqui para falar novamente de eleições e a gente vai trazer um pouquinho das informações desse início da apuração, né, que já começou. E a gente vai trazer também o resultado de uma pesquisa de boca de urna divulgada agora, nesse domingo, ainda há pouco, inclusive, pelo Pontual Pesquisas, né, que traz aí uma pesquisa de boca de urna que foi feita hoje, né, trazendo a seguinte informação. Segundo a pesquisa, o governador Wilson Lima vence, né, esse segundo turno com 59,6% dos votos e o Eduardo Braga, o concorrente dele, aparece na pesquisa com 40,4% dos votos. A pesquisa, né, divulgada ainda há pouco, foi feita também no cenário presidencial, né, e aponta a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com 51% da preferência do voto dos eleitores do Amazonas, e o atual presidente Jair Bolsonaro aparece com 49%, né, da intenção de votos. A pesquisa meio que já mostra o que já apontou, né, os números já apontados pelo próprio Instituto Pontual em outras pesquisas que foram feitas no decorrer dessa semana e semanas anteriores também, assim como no primeiro turno também, né? E essa pesquisa de hoje, ela ouviu 1.066 pessoas nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Coari, Tefé, Maués, Iranduba, Tabatinga, Manicoré e aqui na capital, né, Manaus. A pesquisa foi registrada no TSE, né, também, quem quiser dar uma conferida pode olhar lá, a gente tem uma matéria sobre isso que a gente subiu ainda há pouco, você pode conferir lá direitinho, assim como também pode verificar outras pesquisas, outros dados que a gente também já colocou, né, no decorrer dessa semana, assim como também pode acompanhar daqui a pouco outras matérias que a gente já vai subir relacionada ao início da apuração, né. Para presidente, por exemplo, a apuração começou ainda há pouco. Aqui em Manaus o horário de votação era até as 16 horas, né? Já são 16h16, então, em termos de Brasil, a eleição que foi unificada e encerrou, de acordo com o horário de Brasília, lá já são mais de 5 horas da tarde, a apuração já iniciou, né? Você consegue acompanhar no site do TSE, eles têm um aplicativo que você consegue acompanhar também pelo celular. Resultado das eleições, você consegue baixar, acompanhar em tempo real. E a gente já vai trazer um dado aqui, que é um dado preliminar, né? 1,37% das urnas apuradas aponta que o atual presidente está com 56,51% de votos e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece com 43,49% dos votos. Vale lembrar mais uma vez que apenas 1,37% das urnas já foram apuradas, né? A previsão mais ou menos é que daqui uma hora e meia no máximo, a gente já tenha mais ou menos aí uma previsão, um resultado mais urnas, né? Porque começou ainda há pouco, então ainda está muito preliminar, né, a apuração. Quando ela iniciou, por exemplo, quem estava na frente era o ex-presidente Lula, e aí tá meio que balanceando. Uma hora um tá na frente, uma hora o outro tá na frente, então tá muito recente ainda, não tem como a gente prever, né, apesar do que apontam as pesquisas. A gente vai dar uma olhadinha agora como é que tá a apuração, né, em relação ao governo, né, do Amazonas. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho o aplicativo, né, para dar uma olhada, que é em tempo real, então eles ficam atualizando aqui a todo momento. Em relação ao governo do Amazonas, olha, agora a gente já tem 7,10% das urnas apuradas, né? É tempo real, então, tipo, eles estão fazendo a contagem dos votos de todo o país. Então, esse número, né, a gente está trazendo agora, né, 16 de 18 para vocês. Então, daqui 30 minutos, 20 minutos, esse número já vai ser diferente. Mas agora aqui, o que mostra, nesse momento aqui, com 7,10% das urnas apuradas, mostra que o candidato Wilson Lima, candidato à reeleição, está na frente, né, com 61,59% dos votos,
E o seu adversário, o senador Eduardo Braga, aparece aqui com 38,41% dos votos, né? Como eu disse anteriormente, muita coisa ainda pode acontecer, esses números podem mudar, né? Aqui, por exemplo, no caso do governo do Amazonas, conforme a pesquisa que a gente falou ainda há pouco do Instituto Pontual aponta a vitória dele, e outras pesquisas também já vinham falando sobre isso, ele aparece por enquanto, né, aqui com muito à frente do seu adversário, né? Já em relação ao presidente, meio que tá oscilando, uma hora o Lula tá na frente, outra hora o Bolsonaro tá na frente, mas esses números daqui a pouco, como eu já falei, pode mudar, porque é em tempo real aqui, né? A apuração a gente vai continuar daqui acompanhando. Você fique ligado aí no portal O Convergente, né? Que a gente vai estar trazendo mais informações para vocês. Acredito que daqui, conforme a experiência que a gente tem em relação ao tempo de apuração, a expectativa é que essa apuração ela seja bem mais rápida do que a do primeiro turno, né? Teve um pouquinho de problemas em relação às pessoas que deixaram para votar, principalmente aqui no estado, foram votar muito em cima, então quem estava dentro dos colégios eleitorais teve que votar, por mais que o horário de votação tenha sido encerrado às 16, né, naquele momento, foi preciso quem estava dentro dos locais de votação poderia votar. Isso também acontece nesse momento, então pode ser que a gente tenha um pouquinho de demora por conta disso. Talvez não tanto como foi no primeiro turno. Então acho que a expectativa é que até pelo menos às 18 horas a gente já tenha um percentual de urnas apurados que já de fato deixem o resultado, né, mais certo, né? Então a gente vai continuar daqui acompanhando. Você acompanha a gente aqui no portal Convergente, segue a gente aqui nas redes sociais. Qualquer outra informação, a gente pode entrar ao vivo novamente para estar informando vocês. Em relação à pesquisa, como eu falei no início, né, do Instituto Pontual, você pode acompanhar na nossa página, né, nas nossas redes sociais também os dados dessa pesquisa. E a gente fica por aqui, né, acompanhando, e daqui a pouco a gente traz mais informações para vocês de como tá esse resultado dessa apuração, tá bom? Obrigada aí por quem acompanhou e continua com a gente.